sejam todos os meus irmãos aí no YouTube. Muito obrigado, a presença de todos os irmãos aqui presentes, que nos conduziram até este momento, para ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é graça e os obscurecidos de entendimento. Eu vou repetir mais uma vez. Graça e os obscurecidos de entendimento. O nosso texto inicial está em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Olha lá. Efésios, é isso mesmo, Miguel? Não, coloca... Ah, não. Tudo bem, Miguel, pode deixar aí mesmo, depois você muda. Olha lá. Do seu... Hã? Coloca aí Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, Paulo dizendo aos Efésios, que não andeis como também andam os gentios, os demais gentios que não conheciam a graça de Deus. Todas as pessoas são gentios fora dos judeus, correto? Na carne? Na vaidade de seus próprios pensamentos. Você vê que Paulo não está aqui trazendo uma mensagem sobre o povo do Unidos do Tucuruvi, nem fora do contexto igreja. Não andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, te engrandeço o nome, e somos gratos a ti pelos seus grandes feitos. Nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. A provisão absoluta já está sobre as nossas vidas. Agradecemos, somos gratos, e nesta manhã, onde o Espírito ministrará a espada em nós, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Meus amados irmãos, povo de propriedade exclusiva, zeloso e de boas obras. Esse texto me chamou muita atenção, em especial no versículo de número 18. Eu vou ler aí, Miguel, pode deixar lá, Miguel, eu vou ler o 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu vou fazendo um paralelo do que eu vou lendo com os dias atuais. No que diz respeito à igreja de Cristo, a chamada igreja anda na vaidade de seus próprios pensamentos. Deus disse pelo profeta: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. O que se diz igreja não andam pelos pensamentos, não anda pela mente de Cristo. O que o líder religioso acha é o que a igreja pratica. O temor ao Senhor anda por aquilo que o líder faz. E imperceptivelmente, de forma imperceptível, a igreja vai elegendo os pastores como se eles fossem a voz de Deus. E não são. Ora, o pastor manda trazer sacrifício. A pessoa não vê se isto parte do pensamento, da mente de Cristo, e adota isto como verdade para a vida dela. Claro que não vê resultados. Deixe-me corrigir, os resultados são visíveis na vida deles. É verdade. Eles conquistam, eles possuem, eles enriquecem, e o povo sofre, gemendo, praticando aquilo que não convém, por torpe ganância.
Então, vaidade dos seus próprios pensamentos é o que se prega aí fora. Não é evangelho, repito, é vaidade dos próprios pensamentos dos líderes religiosos. Deixe eu dizer uma coisa aos senhores. Se desde o início da pregação da palavra, que eles chamam de palavra, se a verdade fosse pregada, não havia necessidade de usar nem a Bíblia, precisaria usar apenas o que já está escrito no teu coração, porque tu és a epístola de Cristo. Como não se pregaram a verdade nesse país por causa do profissionalismo evangélico, você sabe que pastor nesse país é uma profissão rentável. Um abençoado me disse, todo feliz, glória a Deus, Geraldo! Uhul! Eu disse, o que foi? Tua sogra morreu, cara? Não, o cara feliz. Não, passei, eu agora sou teólogo, estudei 6 anos, aposentadoria garantida. É para isso que se estuda teologia, para fazer salário em cima do dinheiro das pessoas. Que não pregam, meu amado, não é que o camarada lá de Manaus disse, você bate nos pastores, eu não, quem bate é o evangelho. É verdade. Quem bate foi Yalcha nos dias de sua carne, é que bateu, disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Foi ele, foi Yahweh que disse, vocês são cães gulosos, não fui eu. Foi ele que disse, fariseus hipócritas. A minha casa era para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram num covil de ladrões. Fui eu que bato. Se tivessem pregado a verdade, se a mente de Cristo fosse pregada e ativada na vida dos crentes, não havia necessidade de se abrir Bíblia. Bastaria pregar o amor que está estampado na sua vida. Bastaria apenas você vir aqui hoje, num domingo como esse, e falar, olha, eu vivo na graça de Deus, a minha vida está sendo próspera, feliz, tenho me tornado um marido muito melhor, uma esposa muito melhor, hoje eu não vivo debaixo de sacrifício, de pagar o preço, valorizo a minha família, os meus filhos. Bastaria apenas isso, porque esta é a epístola de Cristo escrito no nosso coração, não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito de Deus vivente, cujo louvor e a glória não pertencem a homem, mas a Deus. Mas porque eles andaram na vaidade dos seus próprios pensamentos, homens se achando deuses, homens com mais autoridade do que Deus, enriquecendo em nome de Deus, porque isto é uma patifaria. Eu gostei dessa palavra patifaria. O cara se enriquece em nome de Deus. O que ele tem, não foi que ele trabalhou não, tá? O que ele tem, conseguiu em nome de Deus. Ele tomou o dinheiro das pessoas. Ele induziu as pessoas ao erro, praticando o que não convém, por torpe ganância. Mas não tem ninguém que peita eles. Mas Geraldo tem um birimbau, e eles correm desse birimbau, não é não, Paulo? Eles correm desse birimbau, que birimbau canta doído. Isso é o birimbau da graça. Então Paulo disse, na vaidade dos seus próprios pensamentos, versículo de número 18, obscurecidos de entendimento. Você sabe o que é uma pessoa ter Bíblia a vida inteira? Você sabe o que é um homem estudar teologia, fazer faculdade teológica, ter anel de grau? Tem anel de grau para ensinar os outros a praticar o que Deus não quer. Você imagina um cara estudar 6 anos, aí é colação, quem tem colenha ali é colação de grau, né? Tô aprendendo, colo bem, meu amado, eu colo bem. Aí o cara ter colação de grau para chegar aqui diante da comunidade e falar, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Mas que patifaria! Mas ele estudou para isso? Estudou para enganar as pessoas, para praticar o que Deus não quer que pratique.
Paulo disse que são obscurecidos de entendimento. Agora leia, eu vou focar aqui. Foca em mim, olha lá. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alheios à vida de Deus. Preste atenção que eu vou focar um pouquinho aqui. Não é separado de Deus. Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem a ignorância, nem a dureza do coração. É alheio. Alheio quer dizer que uma pessoa está sem relação, está distante, está fora do contexto relacional doutrinário. Você sabe o que é uma pessoa que está alheio à vida de Deus? Era você, era eu, éramos nós, quando estávamos lá no sistema religioso, como filho, mas fora do contexto relacional doutrinário, estávamos alheios à vida de Deus. O filho pródigo foi embora. Ele era filho, não deixou de ser filho, mas estava alheio. Ele apenas lembrava de que os trabalhadores tinham pão com fartura, mas não se alimentava desse pão. Ele estava alheio. Você sabe quantas pessoas, disse Paulo, estão alheios à vida de Deus, fora desse contexto relacional doutrinário? Mas por que estão alheios? Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, por conta da ignorância em que vive. Eu compartilhei ontem com os irmãos um vídeo aonde um jovem chega da pena, porque aquele jovem, você vê que até, sabe, legal, segurando uma boneca, o pastor dele diante. Alguns irmãos chegaram a ver esse vídeo? Olha quanta gente, Satanás. E o cara com uma boneca diante da mulher e dizendo: é teu, Satanás. E a mulher, o teatro dos vampiros, né? E a mulher: é meu, é teu, Satanás. Aí ele foi e quebrou a cabeça da boneca. O Satanás: e merecia ganhar um. E o jovem mostrou na câmera dizendo: você está vendo, pessoal, que boneca não é para fazer imagem do que há no céu, na terra, debaixo da terra. E depois foram lá, queimaram a boneca. Meu amado, alheios a uma vida de Deus por conta da ignorância em que vive. O que se vive aí fora da graça de Deus é uma ignorância espiritual. Meu amado, por favor, me suportem. Uma pessoa pegar o carro, pegar um envelope de dinheiro, jogar numa fogueira fictícia, meu amado, isto é uma ignorância espiritual tão grande que eu não tenho outro nome a dizer se isso não é uma feitiçaria evangélica. É verdade. Você já fez isso? Diga ui. Será que é ele? Meu Deus! É vergonhoso só de eu lembrar que um dia eu passei por isso. Que eu me permiti a essa feitiçaria, a essa bruxaria, a esse mercantilismo, a essa vendilhagem. É vergonhoso eu ter que falar isto, porque eu sei que toca nas tuas emoções, que te faz lembrar os caprichos que te fizeram submeter. Se Deus quer que você dê tudo o que você tem, se Deus quer que você faça sacrifício, está estampado no Evangelho. Ele disse: misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento ao Pai mais do que o holocausto. E a igreja diz: quanto mais sacrifício, melhor. E eles mesmos não sacrificam nada.
Que eles poderiam sacrificar uma rede de televisão, eles poderiam sacrificar uma rádio, eles poderiam sacrificar a eles mesmos, mas no deles ninguém toca. É verdade. É como os políticos. Nós amamos o Rio de Janeiro. Os funcionários, todo mundo sem pagamento, alguns atrasados, mas o salário do prefeito está em dia. Ouça o que eu vou lhe dizer com clareza. O maior desafio da graça de Deus é converter o crente, é tirar eles da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tem um coração duro para a verdade. Fácil eles fazem uma campanha. Com maior facilidade eles dão o dízimo. Mas com a maior resistência por causa da dureza do coração, eles rejeitam a verdade. É por isso que nós valorizamos cada palavra dita por meio do Evangelho, porque esta verdade fez bem a mim e fez a você, e que tu hoje é uma pessoa muito melhor por causa do Evangelho. Então este é o maior desafio. E você vê que usamos apenas a verdade. Nenhum dos senhores estão aqui porque eu vou dar óleo, até porque eu olho o preço que está, eles não estão fazendo nem mais essa macumba. Não estão, não, meu. O óleo está. Então, isto estava acontecendo nos dias de Paulo. Ignorância em que vive, alheios à vida de Deus. É como se eu tivesse um filho, eu tenho. É como se o meu filho saísse da minha casa aborrecido, fosse viver num outro estado. É meu filho, mas ele está alheio à minha vida, ele não sabe o que eu como, o que eu bebo, não usufrui do que está na minha vida, como eu disse aqui do filho pródigo. Então, qual foi a estratégia usada por Paulo nos dias em que ele estava vivo? Paulo aplicava o Evangelho, mostrava às pessoas a sua herança. Paulo mostrava às pessoas aquilo que Cristo fez por eles. A igreja nunca me mostrou. A igreja disse que eu tinha que fazer. Ora, o Evangelho diz que Cristo já fez. Então eu não tenho que orar? Sim, mas não precisa ser num local específico, como diz os pastores. Orai sem cessar. Ora, se eu for orar sem cessar num lugar específico, não dá. Então a minha vida já é uma vida de oração, apesar de que eu entendo hoje pelo Evangelho que eu não sei orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a estratégia usada por Paulo nos seus dias era apresentar o Evangelho e mais nada. Você não precisa de mais nada, você precisa conhecer o testamento. Ora, você é um herdeiro. Enquanto você não vê o testamento, enquanto o advogado não te leva lá e te mostra, olha, seu pai deixou isso para mim, para você, para os seus irmãos. Ora, embora sendo herdeiro de tudo, você está sob tutores e outros estão sendo beneficiados com aquilo que o pai deixou para você. Ninguém nunca abriu o testamento nessa nação para nós. Abriram parte do testamento. Sempre digo isso, né? Eles dizem assim: o Senhor é o meu pastor, e a igreja? Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Dizem isso? Essa parte pula. Senão alguém diz o quê? Deus não habita em quê? Como que o senhor está chamando isso de santuário? E eu, quando cheguei aqui, tive que tirar as alparcas dos meus pés. Olha o cheiro de chulé aí, pastor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21 ao 23, disse Paulo à igreja de Corinto, olha aí. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura
da pregação. Iha! O cara está numa ignorância espiritual. Ouve uma palavra que é loucura. Ele, ignorante, se tem como sábio. Isso aí é heresia. Esse cara está mudando tudo. Não, rapaz, isso aqui é a loucura da pregação, meu irmão. Isso é o evangelho do Cristo ressuscitado. Ele está abrindo o testamento para mostrar a tua posição. É ruim, hein? O bispo lá na igreja falou para não ficar ouvindo esses caras da internet aí, esses Beuzebu. Ah lá a boca dele, olha lá. Beuzebu tem boca assim, meu amado? É lá, hein? A mulher botou sapinho, hein? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Olha, o mundo atual não tinha conhecido Deus pela sua própria sabedoria. Deus veio com uma sabedoria e o mundo não conheceu. O que é que aprouve ao Pai fazer? Salvar os que creem pela loucura da pregação. Esta loucura atingiu vocês, vocês estão loucos por Cristo. Loucos. Porque é exatamente isso que falam. Esse cara está ficando maluco. Mas isso é um elogio, porque tem uns que dizem que vocês estão endemoniados, que vocês estão endiviados, vocês estão malucos. Isso é uma seita, isso... E vai. E Paulo então disse no versículo de número 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Disse Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então ele pregava isto. Ele pregava o Cristo crucificado, ressurreto, é claro. Ele dizia que as conquistas naqueles madeiros traria benefício para quem fosse da capacidade de crer. Porque quem não crê mesmo. Agora, existem pessoas, é claro, que estão dentro do sistema religioso, que creem no eterno, que creem no Messias, mas não aceitam, por causa da dureza do coração, o evangelho que lhe conduz a uma vida plena. A pessoa prefere pagar o preço. E quanto mais você fala, mais resistência. Então, este tipo de pregação, nós pregamos a Cristo ressuscitado, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa era a pregação que tirava as pessoas, naquele time, da ignorância espiritual. Pregar Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se isto não for o âmago, a parte profunda, entranhada na divisão da alma e do espírito, não há mudança em câmbios profundos. A mente não sofre metanoia. A pregação é sempre daqui para fora, com sacrifício, com busca de realizações pessoais. A pessoa não tem nada, quer entrar na igreja, dá o dízimo para ter tudo. Nunca tem, porque quem tem é quem recolhe. Mas se a mensagem do evangelho, se a pregação genuína do evangelho, se ela for o âmago, se ela estiver aqui dentro, você nunca mais aceita o engano na sua vida. Nunca mais. Doa quem doer, você não aceita. Que as pessoas se relacionam com Deus por causa de dinheiro. Grande parte das pessoas que estão dentro da igreja evangélica estão dentro da igreja em busca de vida fácil. Basta o pastor amanhecer uma campanha da vitória, pronto, está lotado, está cheio. Não tem coronavírus certo, não tem H1N1, não tem frio lá do sul, onde eu estive esse dia, 4 graus negativo. A gente passava pela cidade abarrotada, a mulher falava, campanha de Gideão. Eu passava pela outra abarrotada, dizia, tem que ter algum lugar aqui pregando o evangelho. Nós fomos pregar o evangelho, 40 pessoas. A igreja do lado, quebra de maldição total e desencapetamento. Gente, eu nunca vi tanto capeta naquela cidade. Se o culto era de desencapetamento total, a igreja tinha mais de 5.000 pessoas. Eu disse, a cidade toda está debaixo de capeta.
fica por aí mesmo. Ou o inferno ficou vazio, porque foi um desencapetamento total. Abençoados, tem que ser a pregação do Evangelho. E para alguém que está obscurecido do entendimento, pensa que a gente está pregando um outro Evangelho. Eles usam o Evangelho para resistir ao Evangelho. Sabe o que eles dizem? Bem que nos últimos dias apareceram as pessoas com doutrina de demônio. Olha esse aí. Eles usam o Evangelho para rebater o Evangelho. Mas os últimos dias não era esse. Os últimos dias era o que eles estavam vivendo lá, obscurecidos do entendimento. Você imagina um povo que deveria ser feliz, reinar em vida, pegar esse dinheiro que eles dão para esses vira-latas, podia fazer um plano financeiro, pessoas que dão 3 mil, 4 mil, 5 mil, aqui tinha um que dava 5 mil reais de dízimo. Olha, mas ele ainda me mostrou e depois voltou para lá, mas tem uma vontade. Não, porque dá. Não, deixa ele aqui, meu amado. Ele vai cantar hoje, meu amado. Gente, eles usam o Evangelho para resistir ao Evangelho. Mas por que isso acontece? 2 de Coríntios, desceu fresco aqui, Miguel, com azeite e tudo. 2 de Coríntios, capítulo 4. Leia essa passagem, por favor, e aqui precisa ter uma sabedoria, quem lê entenda. Pelo que tendo este ministério da graça, segundo a misericórdia que foi feita, não desfalecemos. 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Segura. O nosso Evangelho, Paulo assume a responsabilidade, é dele, de Silvano, Timóteo, Tito, Apolo, Barnabé. O nosso Evangelho aqui não é o Evangelho pregado nas igrejas aí, que a igreja não tem Evangelho. Você sabia disso? A chamada igreja não tem Evangelho. A chamada igreja tem a palavra de Deus, na sua maioria, a lei de Moisés. Evangelho é que Paulo, Barnabé, Silvano, Tito, Timóteo, esses homens pregaram nas suas épocas, mostrando ao povo a sua posição em Cristo Jesus. A igreja nunca me mostrou a minha posição. Deus me livre, quando eu comecei a pregar que o povo era herdeiro, mas a turma aí fora já vieram para cima de mim, já me ameaçando, dizendo que ia sequestrar a minha mulher. Eu disse tudo menos sequestrar a minha mulher, porque quem é que vai lavar minha roupa? Me bate, me dá uma coça. Sou negão, eu aguento. Me mete o porrete, 3 dias depois eu estou bem. Eu tomo chá de arnica, sou da roça. Mas você lava a mulher, meu irmão. Eu gasto, sujo roupa pra caramba. Meu amado, se o nosso... Adeus bradando aí, ó. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, meu amado, pasmem. Isso tem quase 2000 anos que foram escritos. O Evangelho ainda está encoberto. Da etimologia da palavra, em trevas, obscurecidos. As pessoas ainda não entenderam que Cristo habita nelas. Vão buscar Ele no monte. Um Evangelho obscurecido não entra na mente das pessoas. As pessoas têm a necessidade que o pastor coloque a mão, passe óleo, jogue água depois da oração, pedaço de pão todos os cultos, rituais, que batize elas, que levante elas, que love, só love, só love. É o pastor love, só love, e batiza nas águas, e levanta para cá, e batiza. Você imagina o cara batizar 5.000 pessoas e pega um e tipo... Aí levanta ele. O próximo ele tipo... Só love, só love, só love, só... É o pastor love, só love.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se perdem aonde, meu irmão? Uma vez que quem é de Deus não se perde jamais, se perde nessa ignorância, se perde na religião, como eu estava perdido, me achando achado. Eu me achava o cara. Como eu era bispo da igreja, Robinho chega, batia continência para mim. E aí, bispo? Eu, graça e paz, varão. Aí, tá aí, ó. Dia de Santa Ceia, vinha o Robinho me servir. Meu irmão, nós estávamos perdidos, pensando que estávamos achados. Ele disse, com o evangelho encoberto. Versículo 4, nos quais, aí está a palavra que precisa que ter uma sabedoria maravilhosa, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo. Pode parar. Todas as vezes que o crente lê esta palavra, ele traz isso para o presente. Ele diz, o Deus deste. Ora, se é o Deus deste, significa que ele escreveu isso hoje. Correto? Se eu pego essa palavra e trago para cá, eu estou dizendo que Paulo escreveu isso hoje, porque o deste século, mas é do século de Paulo. Quando Paulo escreveu isso, quem era o Deus com D minúsculo deste século, aonde já comprovamos que Deus ali não é diabo, é um homem, ou era o juiz em Israel? Era Moisés, porque não era Moisés que colocava o véu sobre a face das pessoas para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho? Não era Moisés que, quando o brilho da intensidade do seu rosto ia acabando, ele colocava um véu para que os filhos de Israel não vissem que aquilo que Moisés estava pregando estava se desvanecendo? Não era a astúcia da religião, disse Paulo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso que o sistema faz. Cega. Semana que vem, unção do dizimista. O quê? Nem diz isso no sistema. O cara está entubado lá no hospital, ele levanta na hora. O quê? Isso é unção do dizimista? Oh, meu irmão, o cara vai perder essa onde, meu irmão? Dizimando a vida inteira. E o pastor traz um óleo consagrado lá no armazém do Céu Manuel, meu irmão. Que agora estão dando óleo de peroba, mais barato, tá? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. 6, porque Deus, olha essa palavra aqui, olha que isso é lindo, olha só. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Significa que o que você sabe hoje, nesse contexto relacional, não na obscuridade do entendimento, foi Deus mesmo que iluminou esse conhecimento na tua mente. Ele mesmo. Eles não podem dizer isto, porque eles querem que você reconheça que Ele é o teu pai na fé, que Ele é o teu instrutor. Ele quer que vocês reconheçam que Ele que te ensinou, Ele que é o grande pregador, Ele que fez teologia. Aqui não, bebê. Aqui a honra e a glória é dele. O que nós sabemos foi Ele que iluminou,
Foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos tomou com força do império religioso e nos trouxe para essa maravilhosa graça. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele império, a Ele domínio, a Ele majestade, a Ele glória. Diga glória a Deus. Isso. E é assim que estão a maioria das igrejas, das chamadas igrejas, obscurecidos de entendimento. O evangelho ainda está encoberto. Olha só essa passagem em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31, olha aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, entenda-se que aqui é o contexto rudimentar, né? Já explicamos em off. Quinta-feira vai mais detalhado. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se acha deserto? Como é que é isso? É isso mesmo? Ele se levantou, o certo seria, esse se achava no deserto, né? Ou estava no deserto. Esse se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, preste bastante atenção. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, 28, estava de volta, e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Preste bastante atenção. Versículo de número 29. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vês lendo? Vou parar isso aqui. Entendeu? Um eunuco, totalmente fora do contexto religioso, foi adorar em Jerusalém. No caminho, ele era o comandante da rainha de Candace, ou Candace, e ele então, querendo se preparar para o encontro religioso, e começou a ler o livro do profeta Isaías. Filipe, que estava próximo a ele, enviado para aquela missão, disse Filipe, compreendes o que vens lendo? Pasme, porque esta é a real história dos crentes nesse país. Leia, 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Ora, se você não entende, está lendo para quê? Ora, como é que um crente pode usar isto aqui embaixo, se ele não entende bulufas do que está escrito aqui? Como que ele pode dizer que ele é um pregador da palavra, se ele não entende nem o que prega, nem o que ouve, nem o que lê? Ora, se você não entende o que está aqui dentro, ouça o que eu vou lhe dizer com a autoridade do Pai. Você é uma vítima fácil para os cães devoradores, para os vira-latas, para os lobos vorazes. O verdadeiro culto a Deus não tem nada a ver com senta, puxa, aprende, passa. Não tem nada a ver com diz glória a Deus. Não tem nada a ver com envelopes. Não tem nada a ver com sacrifício. O verdadeiro culto a Deus, pregou Paulo em Roma, prego eu a partir do Sarapuí, é o culto racional, com entendimento. O que se fala aqui tem que entender aí, tem que arder no teu coração e dizer, a tua graça me basta. Tem que ser assim. Se não lê, não entende. E se não entende, os pastores dizem, mistério. As coisas misteriosas cabem a Deus, vaso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ui!
Mas aí arrancava até o último centavo, meu irmão. Quantos dos senhores não passaram por isso? Nunca encontrei ninguém valente para esfregar na cara desses vira-latas, nas focinheiras deles, lavar eles com shampoo antipulga, igual essa graça me lavou. A graça de Deus me pegou, meu irmão, mas eu estava de pulga da lei. Você sabe? Como estava com os carrapatos, mas daqueles bitelo. As pessoas não sabiam se era olheiro ou se era carrapato da lei. Veio o shampoo da graça, me lavou todinho. E o evangelho me disse: Geraldo, agora você não volta mais o vômito, hein? Porque o verbo, o adágio judaico dizia: o cão voltou ao vômito. Tem que pegar o shampoo da graça, mas lavar esses vira-lata, mas tirar esses carrapatos, tirar as pulgas todinha deles, mas não deixar nenhuma. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Lendo como gibi. Aí, já viu? Tu vai no consultório do dentista, aí o cara senta lá e pega uma revista, aí lê uma revista lá, Casa Cláudia, fazer um comercial. Aí ele folheia para lá, ele folheia para cá, aí ele pega um jornal de 1975, ele lê o jornal, não entende bulufa. É assim quem pega o evangelho e não entende nada. Marcos capítulo 4, versículo de número 10 ao 12, isso é um clássico entre nós. Olha lá: quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A igreja está assim: vendo, vejam e não percebem. Você pode abrir aqui, você pode mostrar. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Não tem necessidade de vir aqui na frente aceitar nada e nem ninguém. Ele lê, vê e não percebe. O pastor diz: quem aqui vai aceitar Jesus? Ele escolhido desde antes da fundação do mundo, hein? Mostrado, lido, aplicado direitinho, ele leu. Ele diz: não, hoje eu não vou aceitar não, semana que vem, quando eu me preparar, eu aceito. Mas se preparar como? Se ele já preparou. Ele disse: a casa de meu pai tem muitas moradas. Nesse time a morada era uma só. Ele ficava lá dentro da arca. Era a morada dele, física. Só o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha direito. E o nariz em pé. Só ele tinha a unção de Deus. Só ele estava no santo dos santos, igual os pastores. Os pastores, você procura o pastor na igreja, ele parece um Deus, ele está onde? No santo dos santos. Uala. Pastor, tem alguém querendo falar com o senhor? Uala. No santo dos santos. E Alcha disse: na casa do pai tem muitas moradas. Eu vou lá no madeiro e vou preparar o lugar. Olha as casas dele aí. Casa do pai, 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 casa do pai. Quem é a casa do pai? Da glória! Da glória! Da glória! O lugar está preparado, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Melhor dia, casa do pai. Não é mais em Jerusalém. Vendo,
veem e não percebem. Ouvindo, eles ouvem, mas não entendem, porque estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da dureza do coração. A igreja, a chamada igreja, está cega, sendo guiado por cegos. O abençoado me disse: então só o Senhor que está certo? Posso até estar na minha casa. Na minha casa, mesmo errado, eu estou certo. Lá eu sou o cabeça. Lá anda segundo a minha supervisão. Sei de tudo o que acontece com os meus filhos, com a minha esposa. A minha vida também é aberta. Na minha casa, eu errado, eu estou certo. Mas no que diz respeito à igreja de Cristo, Geraldo não está certo, Miguel não está certo, Paulo não está certo, nenhum de vocês está certo. O evangelho está certo, nós seguimos e praticamos ele. Doa quem doer, gosta quem gostar. Evangelho está certo. Nós vemos e percebemos, nós ouvimos e entendemos. Está claro? Mas isso que você prega é heresia. Eu não estou aí porque você pensa. Eu ando pelos pensamentos de Deus que são mais altos, e segundo Paulo, isto é a loucura de Deus, e que me resgatou da onde vocês vivem, que vocês pensam que é uma sanidade. Do lado de cá, quem anda na loucura da pregação, vê vocês como insanos. Nós somos loucos por amor de Cristo. Vocês estão numa sanidade por amor ao sistema religioso. Dizendo-se sábio, vocês se tornaram loucos. A igreja não acompanhou o time da história. Parou no tempo. Não cresceu espiritualmente. Olha o que diz essa passagem de Lucas. Tenha paciência, falta 4 versículos para acabar. Olha aí. Rabada com batata, agrião e pimenta. É ruim, hein? Fabi com negócio de hebraico, meu amado. Fabi come pra caramba. Vocês estão vendo Fabi assim, é? Saravá. Não tem esse negócio, não? Naquele mesmo dia, olha só, para encurtarmos o tempo, esta passagem aqui se diz respeito aos 2 discípulos que iam a caminho de Emaús. E então, o Cristo ressuscitado, ainda numa manifestação corpórea, ele ficou 40 dias para dar instruções aos discípulos totalmente incrédulos. Não havia nem necessidade espiritual, mas por conta da incredulidade, você viu, ele teve que se submeter à própria natureza humana de novo e mostrar a Tomé. Ele disse: Tomé, sou eu, cara, olha aqui a minha mão furada. Tomé, caramba, cara, tá furada. Deixa eu tocar, eu só acredito se tocar. Ele disse: Tomé, porque viste, tu crês? Bem-aventurado aquele povo no Sarapuí que viu e crê. Você não crê? Glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo de número 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, ainda numa manifestação corpórea, quando eu disse segundos atrás. Versículo 16. Os seus olhos, preste atenção, porém estávamos como que impedidos de o reconhecer, obscurecidos. Eles estavam diante de um dos maiores fenômenos aguardado pelos discípulos, a ressurreição do Messias. Era o maior evento que os discípulos podiam vivificar naqueles dias. O Senhor voltou. Gente, ele voltou, já pregamos aqui, era a segunda reencarnação dele, ele voltou encarnado em Jesus de Nazaré. Era fácil de reconhecer, eles estavam impedidos, obscurecidos de entendimento, pela dureza que havia no coração, e eu já vou relatar o texto.
a igreja continua impedido de entender que Cristo está na vida deles. E se Cristo está na tua vida, toda a provisão de Deus já está na sua vida. Você não tem que buscar poder nenhum fora do que já existe em você. Paulo bradou aos Efésios dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera no monte, na vida do bispo, na fogueira, bamba, la bamba. O poder opera, não, por favor, os que creem, o poder opera onde? Diga, em nós. Mas nós não estamos impedidos de reconhecer isso. Os nossos olhos foram iluminados pelo Evangelho da graça de Deus. Você para uma pessoa e diz: aonde você vai? Vou buscar a Deus. Aonde? Ah, não. Espera aí. A rabada espera. Vai buscar o quê? Eu vou buscar a Deus. E aonde que se encontra Ele? Se não aqui, se não aí, se não aí. Se eu quero buscar a Deus, eu vou até você. Deus está na tua vida. Quem acredita que Deus está na sua vida, diga glória a Deus. Como que eu vou buscá-lo em algum lugar? Se eu pegar alguém aqui falando que veio aqui buscar Deus, eu dou em você. Você vai buscar aqui, é galo na cabeça, meu amado. E quem busca, acha. Vai achar o birimbau aí, ó. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 17. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles pararam, olharam para ele num espanto, né? Ué, como assim? Olha o texto. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, e se entende aqui o presidente da convenção, entristecido, respondeu dizendo: olha ele, a sabedoria dele, olha. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências dos seus Sáradas? É hebraico que ele fala. Eu estou falando em línguas. Deus está me dando um mistério aqui, vaso. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Os caras olharam para ele espantado, como se ele não soubesse o que estava acontecendo, haja visto que estava ali aquele que fez tudo acontecer. E eles não entendendo nada. Você vê que isso é o retrato da igreja, buscando nos homens aquilo que eles não podem fazer, ignorando em Cristo aquilo que ele já fez. E toma livro da escola de dominical a R$5. Eu não sei nem se está 5, deve estar o quê agora, uns 100? É porque com a pandemia eles, né, meu irmão, cavalo alazão, né? 19. Ele lhes perguntou: quais as ocorrências dos últimos dias? Dize-me se tu tens sabedoria. Mostra-me a tua sabedoria com palavras sem entendimento. Ou porventura ignorais que aonde eu estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Dize-me se tu é que tu sabes. Aonde estava tu quando eu colocava a eternidade no coração do homem? Prova-me, experimenta-me saber. Aonde estavas tu quando eu coloquei ordem às ondas do mar e disse a ela: até aqui tu virás e não passarás? Quais são as últimas notícias para aquele que anda no passado, no presente e no futuro, e que para ele não tem limite, porque ele é Senhor de todas as coisas? Quais para mim são as últimas notícias? Diga-me tu, ó grande teólogo, diga-me tu, professor da escola dominical. Eu
Diga-me a mim, se porventura tu podes me dizer quem é que faz o osso no ventre da madre, ou quem é que dá destino, o caminho do vento. Diga-me tu, mostra-me quais são as últimas notícias. E eles explicaram, obscurecidos de entendimento, disseram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, a teologia toda retocada, poderoso em obras e palavras e diante de Deus e de todo o povo, a teologia toda. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Já estava remido. Esperando o que já aconteceu. Não é esperança, é um fato vivido por nós. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, leia comigo, por favor, sabedoria de Cristo. Já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. A igreja não acompanhou o time da história. Eles já estavam no terceiro dia, eles já ressuscitados, experimentando a presença e a sabedoria secular deles, ignorando a presença do Cristo ressuscitado. A igreja não entendeu que nós já passamos do terceiro dia, já passamos do juízo, estamos reinando em vida, em perfeita vitória, seguro, tranquilo e sem temor do mal, e esperando nos homens o que Cristo já fez. Ora, se já é o terceiro dia, vocês estão esperando o quê? Disse o versículo de número 22. É verdade, eles continuando, é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo. 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo tido uma visão dos anjos, a qual afirmam que ele vive, e ele ali diante dele. O evangelho dizendo, Deus não habita em templo feito por mão dos homens. E os homens na grande catedral na fé, porque o apóstolo vai colocar a mão na cabeça de todo mundo. E toma, glória a Deus, oh glória. E toma-lhe feitiço, que cada vez que um homem daquele rabugento, fedorento, coloca a mão na cabeça de um crente, é feitiço na certa. Não, é fedorento mesmo, meu irmão. Pode botar o perfume mais caro, Yves Saint Laurent. Pode botar o perfume que uma mulher usa da Cachemire Bouquet da Mistral. Vai fedorento. Cheirosos são aqueles da graça de Deus que exalam o bom perfume de Cristo. Recebe? É. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Nécios e tardos, tardios em entendimento, obscurecidos. Todos os fatos diante deles testemunha, o túmulo vazio, as mulheres de madrugada, ele próprio diante deles, eles não reconheceram. Abençoados, enquanto a espada do Espírito não tirar a escama dos olhos e fazer arder o coração do crente, este é o laudo, entenebrecido no entendimento por causa da ignorância em que vivem. No versículo de número 32, coloca o 32, Miguel, 5 minutos para acabar, segura esse relógio aí, faz igual na lei, pai, tu segurava lá, o pastor, o presbítero tirava a pilha dizendo, o anjo segurou o relógio. E todo mundo, não anda, não. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Porventura, quando se expõe o evangelho, o laudo é este:
o coração arder com a genuína pregação do evangelho. E aí as escamas caem. Porque quando tu ouviu o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do Cristo, o teu coração ardeu. Não foi um arrepio, foi o arder, o coração em ebulição, fervilhando. Porque lá dentro testificou dizendo: era exatamente isto que eu procurava. Eu achei a pérola, eu achei o bom tesouro, estava aqui dentro, imprimido na minha mente, há muito tempo que estava aqui. Eu não sabia onde encontrá-lo, eu não sabia o caminho das pedras, mas eu sabia que tinha algo de sobrenatural para a minha vida. Eu sabia que eu era amado e não rejeitado, eu sabia que eu era conduzido em triunfo, e estava aqui, mas o sistema obscureceu o meu entendimento. Mas hoje, com os olhos iluminados, os meus olhos te veem. Eu era cego e agora eu era cego e agora eu era cego e agora eu vejo. Efésios capítulo 1, versículo de números 8 e 18, isso é um clássico entre nós. Iluminado os olhos do vosso coração, para pular no mistério, para cantar um corim, para gritar: Rita, passa lá para trás. Se a língua mais bonita que eu aprendi no sistema era essa: ô Rita, passa lá para trás. Iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento. Para quê? Para comprar um apartamento fazendo uma campanha? Para quê que os olhos do meu entendimento foram iluminados? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para saberdes. Hoje eu sei o que séculos e gerações não conheceram, foi revelado a nós. Não porque buscávamos, senão haveria glória em nós. Quando eu comecei a pregar esse evangelho, me dava até medo. Quarta série. Ainda falo errado até hoje, apesar da familiaridade com a palavra. No meio de tubarões, só podia pregar o evangelho quem tinha doutorado, quem tinha grau de escolaridade. Mas eu entendi o que o Espírito dilacerou em mim. Eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. Você, Geraldo, você não tem um grau de escolaridade. Você não tem formação teológica, mas você tem olhos iluminados. Você vê, você percebe. Você ouve, você entende. O resto é o meu Espírito que faz na vida dos eleitos, para que ninguém diga que foi você. Eu te coloquei aí para as pessoas entendam que sou eu, na vida deles, na tua vida e na vida de centenas e de milhares que chegarão à graça de Deus por meio da espada do Espírito, que é o Evangelho. A glória é dele, a honra é dele, glórias a ele. Estava aqui esse tempo todo. As riquezas do Evangelho, com detalhes. Tudo aqui, sem tirar e nem pôr. Mas só se vê com olhos iluminados. O obscurecido de entendimento anda por aqui, por essas mesmas passagens, ele vê heresia. Nós vemos riquezas de detalhes. Nós vemos as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Eles andam por aqui e vê loucura. Nós vemos sabedoria predestinada, exercida pela mente de Cristo ativada, que são cada um de vocês. João capítulo 9, versículo de número 13. Eu vou terminar com esse mais um versículo que já passamos do horário. Levavam, pois, aos fariseus o que antes foram cegos. Jesus tinha curado este homem, cuspiu na terra, fez lodo, passou nos seus olhos, ele era cego de nascença. Isso aqui foi num dia de sábado. Pronto. A comunidade judaica, meu irmão,
Os legalistas, já viu, né? Caíram para cima. Dia de sábado ninguém podia fazer nada. Os pastores mudaram o dia. Eles dizem que o dia do Senhor é o domingo. Quer que você vá para o culto domingo de manhã, na escola dominical 7 horas, fica para o culto, depois você vai para casa, almoça rapidinho, se não der, almoça na cantina mesmo, aonde qualquer quentinha aí fora é 15 reais, lá na igreja é 45 um prato de arroz, feijão e sola de sapato. Você sabe o que é sola de sapato? É aquele negócio estica assim, um negócio empanado, aquilo é sola de sapato, frito. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. 14. E era sábado, um dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo dos meus olhos, lavei-me e estou vendo. 16. Por isso algum dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda sábado. Diziam os outros: como pode ser um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem disse que é profeta. Versículo de número 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, ele falará por si mesmo. 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois este já havia assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Olha lá, por isso é que disseram os pais: idade ele tem, interrogai-o. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem, falando a respeito de Alcha, é pecador. Versículo de número 5. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego. Escuta aí, abençoado. Uma coisa eu sei, se é heresia eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cliente de vocês e hoje eu sou filho de Deus. Uma coisa eu sei, eu fazia sacrifício por vocês e hoje eu aceitei o sacrifício daquele madeiro. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Glória! Quem era cego aqui agora vê, por favor, diga: ah, papai! Diga: ah, papai! Diga: a tua graça me basta! Não adianta questionar porque é sábado, porque não dá o dízimo, porque é isso, porque é aquilo. Uma coisa eu sei: o efeito da graça iluminou os meus olhos. Eu era cego e agora eu vejo Deus na minha família, vejo Deus na minha vida, vejo Deus na tua 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 vida. E eu termino com uma frase de Paulo, que eu chamo DNA da graça, que se não estiver imprimida na tua mente, no teu coração, você ainda está obscurecido do entendimento. Você vê e não enxerga, você ouve e não entende, e o que tem em você não é nem uma escama, é um todo. Mas eu suplico ao Eterno que tu despertes deste sono, que tu levante dentre os mortos
e Cristo te esclarecerá. Eu chamo esta frase de DNA da graça. Só os que foram despertados do sono da religião têm isto imprimido no seu espírito. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha aí. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Imprimida na mente e sobre o seu coração, esta impressão digital, este DNA de Yahweh está na tua mente, na tua vida, o reconhecendo como Senhor absoluto da tua vida, da tua família e de todos os seus negócios. Não vale maldição contra você. Contra você não vale encantamento. Tens DNA divino na tua vida. Tu tens a essência do Pai, do Criador. Você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. E enquanto andar nesta terra, a provisão do Pai irá com você por onde quer que tu andares. Quem recebe, diga: Abba, Pai. Vamos ficar de pé.